Sou a professora Marília Veronese, professora de referência da LEIDES, a Liga Acadêmica Interdisciplinar de Diversidade e Inclusão na Saúde, do curso de Medicina da Unicinos. E eu estou aqui hoje com a Priscila, que é a nossa ligante, faz parte da Liga, e que é estudante de mestrado do curso de Ciências Sociais da Unicinos. Olá, bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo a sua experiência de ser uma pessoa com autismo, fazendo mestrado na Unicinos. Podia compartilhar com a gente, por favor? Falar um pouquinho sobre o autismo e sobre como é que está sendo a experiência. Bom, a Unicinos é a primeira faculdade que eu já na inscrição do mestrado enviei o meu laudo e o diagnóstico. É a primeira vez que eu estou sendo abertamente autista em um ambiente, porque até eu terminar minha segunda faculdade eu não sabia do meu diagnóstico. Então eu tinha muitas dificuldades, só que eu não sabia o motivo e eu não sabia como reagir naquela situação. E o que acontece? Mesmo que eu ame estudar, eu queira seguir a carreira acadêmica, estudar se tornou um pouco uma forma de desconforto e me trouxe essas questões de ansiedade quanto ao ambiente. E aí eu tive essa coragem, porque a gente tem essa dificuldade depois do diagnóstico, e eu enviei o laudo, e eu comecei a perceber, interagindo, que a Unicinos reagia de uma forma diferente. Por quê? Por ter bastante contato com autistas do resto do Brasil, eu vejo questões, assim, absurdas que os alunos, pedem suporte, que os alunos compartilham o diagnóstico, e eles são, assim, absurdamente negados o apoio. E Hum, inclusive eu conheço uma menina que ela levou um laudo completíssimo e simplesmente eles não deram a vaga para ela em uma federal, porque eles disseram que ela não era autista. E frequentemente surge nas redes sociais essa questão de falta de suporte. E aí eu comecei nas aulas, e os professores, eu senti que eles reagiam de uma forma diferente, eles foram mais receptivos, eles me acolheram nas dificuldades, e eu estava tão acostumada com o capacitismo, que quando as pessoas começaram a reagir bem e a me dar apoio, eu tenho essa questão de sempre estar pronta para reagir ao capacitismo. E aí as uhum. pessoas me acolheram e eu fiquei: meu Deus, o que está acontecendo?". E aí, Até agora estranhou o é, acolhimento, embora devesse ser sempre assim, né, Priscila? sim, e aí agora pedindo ajuda para o núcleo de apoio também, e a Prof. Marília é minha orientadora do mestrado, e eu fico assim, é a primeira vez em toda a minha vida que quando eu marco um compromisso na faculdade, eu não tenho crise de ansiedade, que eu sempre tive, e eu não venho já com medo e inclusive teve algumas situações de pânico mesmo, Uhum. porque eu sempre recebi essa reação de capacitismo. E aí eu falo para as pessoas agora, eu falo da Unicinos, todo mundo que comenta, assim, que tem uma dificuldade, eu falo: "Meu Deus, eu não sei, Jesus mandou essa faculdade para mim", porque nem outra faculdade, nenhuma outra, tá tão disposta, assim, a apoiar o aluno. Então, sempre que possível eu falo da Unicinos, porque realmente eu não conheço outra faculdade que presta tanto suporte, porque principalmente por ter o diagnóstico tardio, as minhas experiências ainda eu não tenho completamente o conhecimento de como ter essas dificuldades, e tanto que para o meio social é difícil essa reação também, porque as pessoas não têm tanto contato assim com o estudante que tem o autismo. Então, esse acolhimento da Unicinos foi muito importante para mim. Que bom, que bom, Priscila. E eu acho que a gente deve ressaltar com essa entrevista a importância das universidades e de todas as instituições terem um apoio, né, informarem os seus professores, os seus estudantes, o seu corpo funcional da importância de acolher a diversidade e de oportunizar o estudo para as pessoas chamadas neurodivergentes, né, ou neuroatípicas. Então, isso é muito importante. Eu acho que o ponto alto dessa entrevista é a gente ressaltar que
essas pessoas precisam ser acolhidas por todos e todas dentro do seu ambiente institucional de estudo, né? Para fechar, então, Priscila, tu podia falar um pouquinho para a gente do teu estudo de mestrado? Sim, eu só vou adicionar um comentário que o mestrado já é em si uma experiência mais, não é que eu dizer mais pesada, não tem a palavra certa, mas é uma experiência diferente que a faculdade. E eu digo hoje com toda certeza que eu só estou conseguindo por causa desse apoio continuar na faculdade. E a minha pesquisa de mestrado começou da minha experiência pelo diagnóstico tardio, e ela investiga, é um estudo exploratório que fala, que quer investigar se existe a presença da vergonha na construção da identidade da mulher com diagnóstico tardio. Porque existem cobranças diferentes para os homens e para as mulheres na sociedade. E nessas cobranças, nessa interação social, em que a gente não sabe do diagnóstico, tem essas reações que a gente liga ao nosso valor pessoal. Como eu tenho contato com muitas mulheres autistas e eu troco essas experiências, eu comecei a perceber que isso é uma questão que acontece com a maioria das mulheres. Então surgiu essa vontade de querer investigar. Eu sempre quis seguir a carreira acadêmica e a Unicinos foi esse presente para mim que me permitiu investigar, porque acima de tudo eu quero contribuir com a comunidade autista, mas também é uma forma de uma eterna busca de autoconhecimento, porque no diagnóstico tardio a gente tem essa constante busca por não saber antes, e agora a gente tem essa eterna busca do autoconhecimento, mas basicamente é isso. Legal. E é muito comum o diagnóstico tardio de autismo? Sim, principalmente porque as mulheres no Brasil são subdiagnosticadas, porque ainda existe esse estereótipo de que a, a maior parte dos autistas são meninos. E é um estereótipo que já foi dito que está errado por novos estudos, porém, existe essa ideia ainda, e as meninas, por ter essa questão da máscara social, que para se adequar acaba dificultando o diagnóstico e muitas recebem na vida adulta. Uhum. Ou seja, as meninas observam e copiam o comportamento das outras para não parecerem estranhas, entre aspas, é isso, né? Sim, exatamente. A isso, então, se chama um masking, né? A vestir uma máscara social e dessa maneira as meninas disfarçam, entre aspas, a sua condição de autista. E fala um pouquinho para a gente dos níveis de suporte, Priscila, como é que funciona isso? Sim, é que o senso comum fala de autismo leve, moderado e severo. Tá. Porém, se você olhar na experiência de um autismo, existem níveis de suporte, porque o autismo leve, você olha de dentro, não é tão leve assim para quem vive. São Ah, dificuldades e níveis de suporte e de ajuda diferentes que a pessoa precisa e que o ambiente provê ou não. O nível de suporte é uma questão que precisa de menos apoio e tem essa relativa funcionalidade, mas também precisa de muito apoio, e aí vai escalando no momento que o nível de suporte 3 é a questão dos autistas que precisam de apoio constante no dia a dia. E o que acontece é que. Esqueci o que eu ia falar. Não, mas é essa questão, vai variando de níveis de suporte, e tá, conforme esses níveis, muda a necessidade de apoio que o autista precisa. tá. Por exemplo, crianças autistas não verbais, então são nível de suporte 3, né? Isso. Porque não conseguem expressar suas necessidades e precisam estar certo. Então é isso, são níveis diferentes. Existem autistas que vivem em sociedade e às vezes sem diagnóstico sofrem sem saber que são autistas. Provavelmente são autistas nível de suporte 1, né, Priscila? A minha dificuldade do diagnóstico foi principalmente pela questão da comunicação,
que eu Tá. acostumei no ambiente social, principalmente na igreja, eu me comunico muito bem, assim, porque eu acostumei a comunicar. E Uhum. aí, simplesmente, a reação, a primeira reação, inclusive um profissional riu na minha cara, que eu não poderia ser, por quê? Porque eu olho nos olhos, e daí, uma outra profissional me invalidou porque eu sou inteligente, e ainda pela questão da comunicação, porque eu sei me comunicar. Só que as pessoas veem no ambiente externo, mas não veem o interior, o quanto a gente faz esse esforço para conseguir estar no meio social. Uhum. E sem dúvida não são profissionais bem preparados para lidar com o autismo, porque nós tivemos uma palestra que foi excelente, né? E inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui qual era o nome da professora e médica, doutora Ana Soledade Greff. A Ana Soledade deu para nós uma palestra excelente, no qual ela fala essas coisas, né? E inclusive que existem alguns autistas muito inteligentes e que não é a capacidade intelectual que determina a presença ou não do autismo. Então, enfim, eu vou agradecer para a Priscila por ter concedido essa entrevista como ligante da Ladies, mas a gente vai postar para que mais pessoas possam ter oportunidade de escutar, entender um pouco mais sobre autismo e sobre a importância do suporte, do acolhimento e do apoio aos colegas e estudantes autistas, certo? Estamos tentando construir aqui na Unicinos e fico feliz de ver que estamos conseguindo. Muito obrigada, Priscila. Eu que agradeço poder compartilhar.